O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Ai, hoje tu pode apertar o cinto que hoje o bicho vai pegar. Vai ter gente que vai entrar em estado de coma. Hoje é o domingo da alegria. As leituras nos convidam à alegria de uma pertença, a nossa alegria de voltar para casa, e inclusive a alegria do próprio Deus quando nos recebe em casa. Deus se alegra ao receber-nos. Deus se alegra na nossa espera, e Deus se alegra quando a gente volta para casa. Um dia a gente sempre volta para casa. Um dia a gente volta para casa. E as leituras vão mostrar exatamente isso. A primeira leitura tirada do livro de Josué. Aliás, as leituras hoje estão muito fofas, né? As leituras estão fofíssimas. Aliás, as crianças hoje estão dominando, né? É criança na liturgia, é criança na música, é criança celebrando a missa, o padre também. Tudo é criança aqui hoje, né? É o menino Jesus. A primeira leitura tirada de Josué narra a alegria de Israel quando chega na Terra Santa. Aliás, quando chega na Terra Prometida. Depois de 40 anos no sufoco, comendo o pão que o diabo amassou com um rabo. 40 anos de puro sofrimento, tortura, desgraça, tragédia, queda, decepção, fracasso. Depois de 40 anos,
chegaram à terra prometida. Então você imagina, gente, a alegria daquele pessoal por contemplar, com esse olho aqui que um dia a terra há de comer, contemplar o projeto de Deus acontecendo, contemplar a promessa de Deus se cumprindo. E agora tudo é alegria, tudo é festa. E a primeira leitura narra a primeira Páscoa já na terra prometida. A primeira leitura é mais ou menos um antegozo de como vai ser o céu. Você imagina a nossa chegada naquele lugar, né? Olhando para trás, vendo tudo que a gente passou nessa vida. Como dizem os italianos, in questa vita maledetta. Depois de tudo que a gente passou, todo sufoco, toda perda, toda lágrima, agora a gente está lá, contemplando o nosso Pai. Tudo é alegria. A primeira leitura, ela te convida a uma sensação, a uma vitória que está por vir, porque o nosso Deus não perde, porque o nosso Deus não mente, Ele cumpre a sua promessa. A segunda leitura, Paulo continua a temática da alegria. Qual é a verdadeira alegria em São Paulo? Paulo é o escritor por excelência da alegria, né? Embora não pareça uma pessoa muito impulsiva, mas sempre escreve sobre a alegria. Está muito claro isso em São Paulo. Paulo escreve que a verdadeira alegria é a reconciliação com Deus. O que adianta, querido? Está todo mundo de bem com você, mas Papai do Céu está de mal contigo? Adianta alguma coisa? Quisera eu que todos vocês não suportassem a minha imagem, mas que Deus me aplaudisse. Já está bom. Estando eu de bem com o Papai do Céu, você, meu querido, me desculpa. Não importa o que esse mundo pensa de mim. Se eu estou reconciliado com esse mundo, se eu estou reconciliado com essas doutrinas, se eu estou reconciliado com a ideologia, se eu estou reconciliado com o que as pessoas pensam, acham, importa se eu estou reconciliado com Deus. Paulo diz: em nome de Cristo Jesus, nós vos exortamos como embaixadores. Desculpa aí, hein? Paulo está dando um argumento que a gente chama na filosofia de ad baculum, ou seja, argumento de autoridade. Como embaixador, na condição de embaixador, nós vos exortamos: reconciliai-vos com Deus. Chega de ficar de mal com Deus, sabe por quê? Quem vai perder é tu, hein? Paulo que está falando isso. Aí, eu queria deixar mais tempo para o Evangelho hoje. Vou assim, rapidinho nas leituras, porque eu queria chegar no Evangelho. Esse Evangelho aqui, meu querido, eu acho que Jesus não poderia ter sido mais perfeito. Jesus chega ao suprassumo da sua inteligência. Cristo revela o que... Cristo se supera agora. Embora falar em superação em Deus é uma coisa meio contraditória, mas Cristo se supera porque não pode falar de forma mais bela sobre o escândalo surreal do amor de Deus por nós. Um Deus que nos ama, um Deus que permite a nossa ida, porque sabe que a saudade vai fazer um dia a gente voltar. Existiu um teólogo e poeta também, as duas coisas. Quando é teólogo já é bom, é teólogo e poeta, melhor ainda, né? Um francês chamado Charles de Péguy. Delícia. Ele disse o seguinte: ele se destaca por falar uma novidade. Um teólogo falar que Deus tem medo é uma coisa complicada, né? Deus só tem atributos bons. Medo é uma coisa que não dá para entender em Deus. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente vê um Cristo que sua sangue, que chora. Dá para entender um Deus e homem. Charles de Péguy fala que o nosso Deus, quando nos criou, colocou em nós um risco. Deus corria risco quando nos criava. Sabe por quê? Colocou em nós uma coisa chamada liberdade, em nome do amor. Essa liberdade, inclusive, incute o risco de nos perder. Essa liberdade com a qual Ele nos cria, inclusive, faz com que um dia Ele se permita perder-nos, ainda que para sempre. Por isso, Deus nos cria, mas tem medo de perder-nos. Deus com medo de perder a criatura. Charles de Péguy, você não podia ter falado outra coisa. Muita boa nova ao mesmo tempo, meu gosto. É muita novidade, é muita teologia para mim. Eu não posso suportar isso. Deus com medo de me perder. Deus treme nas bases quando você está para ir embora, porque Ele te fez para Ele.
E eu só posso entender só posso entender o evangelho de hoje com essa introdução, porque é exatamente isso que está acontecendo. Essa parábola, ela na verdade é uma trilogia. Ela é a terceira parábola de uma série de 3 parábolas chamada Parábolas da Misericórdia. Lucas, que é o evangelista da misericórdia por excelência, relata 3 parábolas. A primeira dela é a parábola da ovelha perdida. Ou seja, Cristo é o pastor que deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma só. Porque confia nessas 99 que não vão se perder, vai atrás daquela umazinha que se perdeu. Segunda parábola, Deus alegra-se com a nossa volta para casa, com a mesma alegria de uma dona de casa que perde a sua dracma, a dracma perdida. Dracma é a moeda da época de Jesus, tá? Um dracma não tinha lá tanto valor assim, mas vamos traduzir para os dias de hoje. Uma dona de casa, ela perde R$1. R$1, deixou cair do bolso e entrou embaixo de um dos móveis. E diz o evangelista São Lucas que essa mulher, ela revira os móveis da casa, ela fica desesperada. E quando ela encontra aquela moedinha, R$1, sabemos, ela chama toda a vizinhança para comemorar e faz uma festa para comemorar que encontrou aquele real. Agora, Jesus, olha, vamos combinar uma coisa com você agora. Bota para fora esse supletivo, bota para fora. Combina uma coisa comigo. Você já fez alguma festa quando você encontrou R$1? Faz assim para mim. Porque se você já fez uma festa quando você encontrou R$1, você é muito muquirana. Você é uma pessoa tacanha, como dizem os espanhóis, pão duro. Ninguém faz uma festa quando encontra o R$1. Só criança, né? Mesmo porque, olha só como é que a gente está ficando totó aqui, hein? Ou Jesus, quando contou o evangelho de hoje. Se você faz uma festa para comemorar o encontro de R$1, tu vai gastar muito mais, não vai, Santa da Galileia? Fala assim para mim, faz assim. Claro que vai. Gasta muito para fazer uma festa, sobretudo uma festa para comemorar o encontro de R$1. Tá ilógico essa parábola, não tá? Pois é. Cristo quer chegar ao absurdo, porque o amor de Deus por nós é de fato ilógico. Deus gasta tudo, se for possível, para comemorar a volta de um só. Aí agora entra na terceira parábola, que para mim é a mais gostosa de todas. O gosto está aqui na garganta desde ontem e vai ficar a vida inteira, porque aqui está a página da minha história. Desculpa, e a tua também. Um pai tinha 2 filhos. E aí, eu queria meditar com você cada uma das personagens. Primeiro, o evangelho de hoje recebe um título muito equivocado, porque o foco, o holofote do evangelho não está sobre o filho, está sobre o pai. E eu vou te provar por quê. O filho mais novo diz para o pai: pai, acordei hoje da papirada, pode passar a parte da herança, passa para mim. Sabe aquilo que eu vou ganhar quando você morrer? Pode passar já. E você vai concordar comigo que herança é uma coisa que a gente não pede. Herança é uma coisa que a gente recebe. Ninguém pede herança. Mesmo porque só faz sentido herança quando existe uma coisa chamada morte. Mas aí é que está o cinismo. Como esse garoto é um maquiavélico. A maldade que está por trás dessa afirmação. Você vai ficar com pânico desse garoto, não vai nem dormir hoje. Agora, o segundo é pior. Calma que vai ficar esse vai ficar um filme de terror, tá bom? Mas vai terminar feliz. A história de Deus sempre termina feliz. Calma, essa novela vai terminar bem. Esse filho diz: dá-me a parte da herança. Sabe o que ele está querendo dizer com isso, meus queridinhos? É isso mesmo que você está pensando. Pai, a partir de hoje, para mim, você está morrido. Você imagina que sofrimento atroz para esse pai, saber que ele está morto em vida, que aquele filho é um órfão de pai vivo. Não tem coisa mais triste, minha gente. Saber que para aquele pai dormir e acordar, aliás, esse pai nunca dormiu desde que esse filho saiu, a verdade é essa. Mas é saber que na cabeça daquele filho, no coração do filho, ele já estava morto.
ele rompe com as tradições paternas, ele rompe com a vida, ele rompe com tudo que significa a figura do pai. É um rompimento com tudo. O pecado, antes de tudo, é uma proclamação da independência de Deus. Eu não dependo de você, eu sei o que é melhor para o meu nariz, eu vou embora, eu nunca precisei de você. E esse filho vai embora. E aí o evangelho começa a ficar dinâmico, começa uma correria, o evangelho começa a rodar. Esse filho vai, gasta tudo, mas um dia passa tudo, não é assim? É verdade. Um dia acaba tudo, um dia acaba o dinheiro, um dia acaba a aparência, um dia acaba a saúde. Amigo de copo, enquanto você tem para pagar, você tem, entendeu? Amigo enquanto você pode dar, você tem. Porção, né? Mas um dia que você não pode oferecer mais nada, acaba, vai todo mundo embora. Aí, meu filho, eu sou catedrático, eu tenho pós-doutorado nessa matéria, tá? Eu posso ensinar isso, ó, ex-cátedra, de cadeira. No dia que você não puder oferecer, todo mundo te ama enquanto você pode dar. Eu até me preocupo com isso, sabe por quê, gente? Agora aqui, momento desabafo. Bota água pra mim que eu vou precisar, se eu chorar. Vai chegar um dia que eu não vou poder ajudar você, e por isso eu vou deixar de ser amado. É exatamente isso que acontece, minha gente. No dia em que eu me afastar de Deus, eu quero ver quem vai continuar me amando. Entendeu? É que esse dia nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Mas e se chegasse? E no dia que eu não puder oferecer nada para você? E no dia que eu não tiver nada para te dar? Nenhuma palavra. Vamos supor que um dia eu fique mudo. Vamos supor que um dia o padre Alain fique tetraplégico e mudo num acidente. Não pode mais nem fazer homilia, nem celebrar a missa. Quem vai continuar a amá-lo? Quem? Quem continua a te amar no dia que você não pode dar mais nada? Esse é quem te ama de verdade. Aquele que te ama de verdade é aquele que te ama no dia que você não pode dar nada. Tá entendendo? Esse ama. E aí esse filho começa a entrar num processo, porque nem a lavagem dos porcos foi lhe dada. Sabe o que é a lavagem do porco? É preciso lembrar para eu entender que essa parábola está sendo contada por um judeu, que é Jesus, né, que praticou a lei judaica, de judeu para judeus. E na concepção judaica, o porco é o que há de mais imundo. O judeu, o bom judeu até hoje não come carne de porco. Quer ver o judeu ficar por conta do samurai, cuspir no chão e tudo? Fala para ele assim: porco. Ele vai baixar um índio nele. Ele não suporta. Ele não suporta porque é a imagem da sujeira, é a imagem daquilo que é a versão de Deus, é o porco. Tanto é que Jesus, quando expulsa os demônios, que aquela multidão, né, aquela legião, ele manda para onde? Para uma manada de porcos. Não tem lugar melhor para eles se apossarem, né? O porco é a aversão a Deus na concepção judaica. Ou seja, todavia, parênteses, esse rapaz, ele está no meio dos porcos, e o porco ainda está comendo, e ele não. Ou seja, Cristo quer narrar o fato sujo de alguém que chegou mais baixo que ela pode chegar, chegou o mais imundo que alguém pode chegar, chegou o mais perverso, ao mais podre que alguém pode chegar. Por mais que você cometesse todos os pecados, não chega aos pés desse filho pródigo. Ele está abaixo da situação, abaixo da dignidade dos porcos. Ele chegou o mais sujo que ele pôde. Às vezes é preciso a gente chegar ao mais sujo que a gente pode, ao mais baixo que a gente pode, para a gente começar a voltar para Deus. Cuidado, hein? Quem não volta a Deus no amor, volta a Deus na dor. Quem não volta a Deus no amor, volta a Deus na dor. Se você ainda não voltou, meu querido, pode voltar, hein? Porque depois você volta na dor. Agora esse filho começa a cair em si mesmo. Aliás, o evangelho de hoje ele tem muito pleonasmo, ele tem muita redundância. Você notou? Esse filho de São Lucas, e São Lucas é um médico, o cara era inteligente, mas para ele fazer esses pleonasmos é que ele quer dar ênfase, né? Esse filho, refletindo, voltou a si mesmo. Pô, é a mesma coisa, refletir é voltar a si. Botou anel no dedo. Claro, anel você bota onde? Não fala. No dedo. Sandália, você botou sandália nos pés. É claro,
Sandália para onde? Eu não sei se você gosta de tacar coisa dos outros. Sandália a gente bota no pé, não é? Olha que redundâncias, que pleonasmos aí. Lucas quer enfatizar as ações. Ele está querendo dar ênfase. Esse filho começa a decorar um discurso muito fajuto pro meu gosto. Eu não gostei desse menino, não. Não gosto dele, não gosto. Ele começa a decorar um discurso muito cínico. Porque a barriga está doendo. Tá entendendo? Tá resmungando. Aí ele começa a decorar um discurso, né, para convencer o pai. Ele aceita, de qualquer forma, ser aceito como um empregado, porque ele sabe que o empregado na casa do pai está muito melhor do que ele. Tá? Esse filho começa a pensar na burrice que foi, porque o pecado antes dele é uma burrice. Quem é o pecador? É uma anta. Porque trocar a riqueza de Deus pela miséria das quinquilharias longe de Deus é uma burrice. E esse filho começa a decorar um discurso assim. Olha que coisa mais falsa. Concorda comigo, por favor. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não mereço ser chamado teu filho. Se você me tratar como um dos seus empregados, já tá bom, deixa eu entrar aí. E ele começa a voltar para casa decorando esse discurso. Se ele tropeçasse, ele mudava o discurso, tá? Ele tentava tão decorado, igual criança, quando pede a criança para comprar um remédio desse tamanho, a criança vai para a farmácia, né? Aí alguém chama por ela, ela já aumenta o remédio. Aí alguém, pronto, já aumentou o remédio. Ela chega com uma casa com 1 tonelada, né? Porque ela, telefone sem fio, né? E aí é que a ênfase do evangelho no versículo 20, o holofote que estava sobre o filho agora recai sobre o pai. Porque esse discurso falso, decorado, foi interrompido por uma atitude. Esse discurso foi interrompido por um olhar. O olhar que nunca tinha saído dali. O olhar daquele pai nunca tinha saído dali. Aliás, aquele pai nunca mais tinha dormido, nunca mais tinha saído daquela varanda. Quem convencia aquele pai de sair dali? Ninguém. Aquele olhar nunca saiu daquele horizonte, sempre na espera do retorno. E agora aquele olhar, já todo deficiente, já cheio de glaucoma, de catarata, de estigmatismo, miopia, já conseguiram enxergar de longe a criatura voltando. E esse pai interrompe o discurso do filho com um abraço. Quando o filho começa a entoar o discurso decorado, o pai agarra. O filho consegue terminar o discurso? Não consegue, porque não interessa mais para esse pai. E agora todos os holofotes recaem sobre essa figura, o pai. Começa a organizar a festa. Festa, anel no dedo, sandália nos pés, que significa a figura da dignidade para os judeus, né? Esse filho estava morto e voltou. Muita alegria, muita alegria. E repare que esse filho mais novo utilizou muitas vezes uma palavra que faz toda a diferença no evangelho de hoje, tá bom? Acorda aí. A palavra pai. Mas agora a cena, os holofotes, os spotlights recaem sobre uma terceira pessoa. O filho mais velho. Eu tenho horror desse filho mais velho. Esse filho mais velho é a pior pessoa que existe. E eu vou te provar que ele é muito pior do que o filho pródigo. Olha só, hein? Esse filho mais velho voltando de casa, escuta música e ele pergunta: o que está acontecendo aí? E o empregado do pai diz o seguinte: o teu irmão foi encontrado, entre e participa da nossa alegria. Esse filho é incapaz de se alegrar. Pronto, minha gente. Esse filho revela o coração perverso, o coração rançoso, rancoroso, incapaz da alegria, incapaz de se rejubilar com a vitória do outro. Esse é teu verdadeiro amigo e teu verdadeiro irmão. Sabe o que é teu irmão? O Padre Fábio uma vez disse uma coisa interessante, muito interessante. A gente escuta que o nosso verdadeiro amigo, irmão, é quem se aproxima na hora da dor, não é verdade? E ele discorda, assim como eu. Por quê? Na hora da dor, os espectadores e os torcedores também se aproximam da gente para ver como a gente sofre.
né? O verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão, é aquele que não se incomoda com o teu sucesso. No dia que você contar uma coisa alegre, no dia que você partilhar uma vitória, um sucesso, um emprego, uma coisa boa que te aconteceu, e você notar que o cara não se incomodou, esse é teu amigo, pode anotar. Notou que o cara se incomoda com o teu sucesso, pode riscar teu caderno, meu querido, sabe por quê? Ele é falso, não tenha medo, risca o teu caderno, porque a gente está entre pessoas que se incomodam muito com as nossas vitórias. Esse filho mais velho é um deles, verdade? Esse filho mais velho não quer participar dessa alegria, nem quando o pai deixa o ambiente de alegria e vai ao seu encontro. Um pai que deixa o seu paraíso para ir ao inferno do outro, esse é o pai, gente. Um Deus que deixa o céu e vai aos infernos para resgatar, esse é o pai. Um pai que vai ao encontro do inferno do outro. Isso é demais, gente. Cristo foi ao mais fundo que ele pôde. Agora, com essa conversa, o filho revela o pior que ele pode chegar. Olha só que menino cínico. Olha só que homem perverso. Aliás, esse pai teve 2 filhos que não valiam nada. Coitado desse pai. Esse é Deus. Olha o que esse filho fala para o pai. Se eu fosse esse pai, ele perdia todos os dentes que ele tinha naquela gengiva dele, né? Mas graças a Deus esse pai é Deus, não é o Padre Alain. Olha o que ele fala para o pai. Eu jamais desobedeci uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mentiroso, safado, mentiroso. Primeiro, é claro, ele recebeu metade da herança também. O evangelho começa narrando que o pai divide a herança com os filhos. Ele já recebeu uma parte, então ele tinha alguma coisa assim. Ele é um mentiroso, ele é um falso, eu tô com raiva dele. Depois, por que ele nunca ganhou um cabrito, gente? Porque ele nunca pediu, ele nunca usou. Aliás, ele nem precisava pedir, sabe por quê? O pai revela, o que é meu é teu. Esse filho, ele revela que ele nunca saiu de casa. Ele é perfeito, ele é um cumpridor de regras, de leis. Ele é o cara certinho, que tem um currículo vitae maravilhoso, nunca saiu de casa. Mas o evangelho revela a gravidade. Ele nunca foi filho, nunca desobedeceu uma ordem do pai, mas nunca fez a experiência de quem é esse pai. Olha que menino rancoroso, gente. Nunca você me deu um cabrito para festejar. É claro, esse pai talvez nunca deu um cabrito, sabe por quê? Porque esse filho nunca soube comemorar, esse filho nunca soube se alegrar, esse filho nunca soube partilhar nada. Ele é um egoísta, por isso talvez ele nunca teve esse cabrito. Esse filho nunca saiu da casa do pai, mas a verdade é que esse filho também nunca esteve presente na casa do pai, nunca foi filho. E esse filho é mais perverso do que o outro. É agora é que eu queria que você apertasse o teu cinto, porque o evangelho, ele permite que eu e você, a gente se encaixe em um dos 2 filhos. Um dos 2 você é, eu também. Talvez hoje você esteja longe do olhar do pai. Pode ser que talvez você esteja comendo a lavagem dos porcos. Pode ser que você esteja numa vida indigente hoje. Pode ser que você tenha rompido com esse papai do céu há muito tempo. Mas de qualquer forma, o olhar desse pai nunca saiu de você, e estava à tua espera há sécula seculorum. Há muito tempo. Há muito tempo esse pai te espera voltar para casa. Mas, porém, contudo, todavia, pode ser que você hoje seja o filho mais velho. A igreja católica está cheia de filhos mais velhos. Conheço um monte. Tenho medo. Eu tenho medo das pessoas que cheiram a incenso. Deus já deve estar farto, gente, dos nossos incensos.
Deus está farto das nossas liturgias, porque muita gente saiu daqui, sabe por quê? Porque encontrou irmãos incapazes da alegria, irmãos incapazes de dividir, incapazes de abraçar, incapazes de acolher. Nós vamos responder por tantos que estão lá fora, pródigos, comendo a lavagem dos porcos. Você vai responder, e eu também. Pode ser que eu esteja há tantos anos na casa desse pai e nunca saí da casa desse pai. Nunca! Padre, eu tenho um orgulho. Eu tenho 50 anos de igreja católica. Dá parabéns para mim, dá uma fitinha aí para mim. Mas pode ser que você nunca tenha sido filho de verdade. Pode ser que você seja um comungador, um comungante de carteirinha, mas nunca fez experiência do amor desse Deus. Aí eu faço uma outra pergunta para você. Quando foi que esse filho mais velho utilizou a palavra pai? Nenhuma vez. E inclusive o seu próprio irmão não chama de irmão. Esse teu filho voltou, gastou tudo e você o recebe. Nem irmão mais ele possui. O seu irmão se tornar agora esse teu filho, esse irmão mais velho. Qual dos dois você tem sido? Qual dos dois você tem sido? Qual dos dois você tem sido? Independente de quem você tem sido, e aí entra a boa nova do Evangelho, tem um papai do céu tão grande, capaz de me acolher, tanto em estado de graça, quanto em estado de pecados. Disse Santa Teresinha do Menino Jesus, é por isso que eu amo de criatura, de paixão aquela criatura. Ela disse, a criança fazendo bagunça, a criança sentadinha e a criança dormindo. Em ambas as formas, o pai está amando. É verdade. Existe um amor tão ilógico sobre nós, que se você fizesse a experiência desse amor. Vamos fazer a experiência desse amor. Vamos fazer a experiência desse amor. Vamos fazer a experiência desse amor. Aí eu queria que você que você fechasse seus olhos e pensasse quantas vezes você comeu a lavagem dos porcos. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Quantas vezes eu fui embora? Quantas vezes eu fui para longe? Quantas vezes eu não fui filho? Quantas vezes eu quis a morte desse pai? Quantas vezes eu rompi com as tradições do meu pai? Quantas vezes esse pai para mim já havia morrido, mas hoje esse pai me abraça, me cobre de beijos e jamais me pergunta onde foi que eu estive. Aí tem uma música de ofertório que me gusta muito, que diz assim: confiei no teu amor e voltei. Sim. Eu tô de volta, papai do céu. Eu gastei tudo. Eu gastei teus bens, ó Pai. A única coisa que me restou, esse pranto em mim. Mais uma vez, fala forte, gente. Confie no teu amor. Confiei no teu amor. Eu tô de volta, Senhor. Tô de volta. Sim, aqui é Meu lugar, é meu lugar. Eu gastei tudo. Esse pranto. Canta agora do início. Muito alegre, eu te pedi o que era meu. Canta do início. Muito alegre. Muito alegre eu te pedi. Parti. O que era Eu fui embora. Parti. Um sonho. Essa é a tua história. Dissipei os bens de Deus todinhos. Dissipei meus bens E o coração também. No fim, meu mundo Canta agora a tua é volta, igreja. Confiei no teu amor e voltei. com
aqui é o meu lugar. Sim, aqui é o meu lugar. Eu não tenho mais nada, eu gastei tudo. Eu larguei meus bens, meu Pai, e te dou Esse pranto. este pranto em minhas mãos. Dizem que existia um rei muito bonito, muito bondoso, muito generoso. Deu na teia dele, ele era tão bom que ele, pela ocasião da Páscoa, ele quis soltar um prisioneiro, mas ele quer soltar um culpado. E esse rei, ele foi até um presídio. E lá ele quis soltar um culpado. E aí as cornetas tocaram. E ele entrou, tapete vermelho, manto real. E aí começou uma entrevista, um por um, com cada prisioneiro, cada presidiário. Entrou na primeira cela e perguntou ao presidiário: meu filho, o que foi que você fez para você estar aqui? E o filho foi logo respondendo: olha, seu rei, olha, majestade, eu estou aqui injustamente, viu? Eu sou inocente, eu posso provar que eu sou inocente, eu estou aqui inocente. Aí começou a chorar. A conversa foi na segunda cela. Meu filho, o que você fez para você estar aqui hoje? Olha, majestade, já foi ajoelhando. Eu não estou aqui porque eu não fiz nada. Eu juro, eu não fiz nada. Eu sou inocente, me tira daqui. E aí, terceira cela, mais um inocente. Outra cela, outro inocente. Outra cela, outro inocente. Só tinha inocente. Aliás, na cadeia só tem gente inocente. Só inocente. Até que ele já estava quase perdendo a esperança. Entrou na última cela, a última. Entrou naquela cela. E aquele presidiário foi logo encostando na parede. E o rei se aproximou dele e disse: meu filho, o que é que você fez para você estar aqui? Sem levantar os olhos, ele respondeu: majestade, eu matei. Meu filho, por que você fez isso? Eu não sei. Eu saí de mim mesmo. Você se arrepende de você ter feito isso? Sim. Se arrependimento matasse, eu estava morto. Mas olha, seu rei, quando eu sair daqui, eu vou consertar isso. Eu vou consertar essa história. Eu posso dar vida nova e sentido a essa história. Esse presidiário saiu de mãos dadas com o rei, para a revolta de todo o presídio. Mas por que logo ele? Logo ele que confessou, logo ele que é o único culpado, logo ele que fez besteira, logo ele que assumiu, logo ele que é réu confesso. E aí, para surpresa daquele presídio, o rei respondeu: sim, eu vim libertar um culpado, não um inocente. Aí você entende o evangelho. Eu vim para os pecadores, não para os santos. Eu vim para os que precisam, não para aqueles que têm cheiro de incenso. Entendeu, filho pródigo? Fecha os olhos. Põe a mão aqui. Confiei no teu amor. Aceita-me, Senhor, estou de volta. Sim, aqui é meu lugar. Deus estava com saudade de você, criatura. Eu gastei teus bens, ó Pai. E te dou esse pranto em minhas mãos. Obrigado, Senhor. Estou de volta. Eu jamais, Senhor, quero fazer a experiência dos porcos. Que eu jamais saia da tua casa, Senhor. Obrigado pelo teu amor ilógico e incondicional. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai